Oi, pessoal, mais uma super quarta aí, né? A gente está aqui com a Thaís Zara, economista sênior da LCA Consultores, para falar com a gente aí sobre o aumento aí da taxa de juros lá nos Estados Unidos, né? Thaís, obrigada aí por conversar com a gente. Vamos lá? Eu é que agradeço o convite. Vamos lá. Perfeito. Bom, primeiro aí, né, o resultado já era meio que esperado, né? O mercado aí já previu um aumento de 0,75 pontos percentuais aí na taxa de juros lá e veio bem em linha aí, bem hawkish, né? Bem agressivo. O que que o Fed, na verdade, está indicando, né, com esse aumento? E a gente já consegue ter uma previsão de como serão as próximas decisões, se a gente vai ter aí novas altas ou não? O que que você tem aí para contar para a gente? Então, a gente realmente já tinha expectativa de que haveria essa alta de 75 basis points, né? Mais importante do que a decisão em si é o comunicado e a entrevista pós-reunião que trouxeram de fato esse tom mais rock, né? O comunicado ele veio praticamente igual ao comunicado anterior, só mudando uma frasezinha indicando que o Fed ainda está achando que a atividade está muito aquecida lá nos Estados Unidos, então nada demais, trazendo um tom um pouco mais conservador. E na entrevista o presidente do Banco Central norte-americano foi bem enfático, dizendo: olha, tudo que for preciso a gente vai fazer para trazer essa inflação de volta para 2%, que é a nossa meta. Quando você, a cada 3 meses, eles revisam as projeções, e hoje foi um dia de revisão de projeção, e eles trouxeram a mediana das expectativas dos diretores do Fed, mesmo aqueles que não votam, para a taxa de juros norte-americana nos próximos meses, nos próximos anos, e houve um aumento significativo em relação à reunião anterior, sinalizando que, de fato, a gente vai ter mais altas, tá? Então, hoje, o que essas projeções indicam é que é muito provável que a gente tenha mais uma alta de 75 na próxima reunião, mais 50 na seguinte e 25 ali no comecinho do ano, ou 50, 50, 50, mas estaria indicando algo nessa direção. Então, de fato, a gente ainda vai ter bastante alta pela frente, até o Banco Central norte-americano está confiante de que o nível da taxa de juros é suficiente para esfriar a economia, trazer um desaquecimento para o mercado de trabalho e, com isso, trazer a inflação para baixo. Tá, legal. E você falou aí realmente aí a tendência de ter novas altas aí, né? Aqui a gente já está meio que chegando, né, no fim do ciclo de altas e tudo mais, né? A gente começou, o Banco Central aqui brasileiro começou bem cedo, né? Acho que a gente já tem uma boa experiência com inflação, então a gente se prepara melhor, né? Muitos dizem, na verdade, que lá na Europa e Estados Unidos os bancos centrais acabaram demorando um pouco para aumentar essas taxas, né? Qual a sua opinião sobre isso? E voltando aqui um pouquinho, né, para o Banco Central daqui, você acha que a gente tem alguma coisa aí para ensinar para os bancos centrais internacionais sobre como controlar a inflação? Então, no mundo inteiro, seja aqui ou seja lá, havia um diagnóstico que não era de todo errado, de que a primeira fonte de inflação era realmente a questão das restrições de oferta, né? Durante a pandemia, a gente teve muitos problemas nas cadeias produtivas, faltava bens, etc. Então, esse primeiro choque era realmente o principal responsável pela inflação, e que, uma vez que a gente entrasse num regime de normalização das cadeias produtivas, a inflação recuaria. É, Aqui, a gente teve, além desses choques que afetaram a economia global, a gente também teve um choque de oferta por conta da questão da energia elétrica no ano passado. Então, a gente já começou a perceber que precisaria realmente voltar para uma normalização da taxa de juros e depois um aperto monetário um pouco mais rápido do que lá. E lá também, obviamente, a gente teve a surpresa de toda a guerra na Ucrânia, que ninguém esperava, que trouxe um choque secundário sobre os preços, mas hoje em dia a gente já entende que essa inflação não é apenas uma questão de oferta, também tem um componente importante de demanda, justamente por conta de todos os pacotes que foram feitos de estímulos para tentar trazer, manter a economia num ritmo mais forte durante a pandemia e que acabaram sendo prorrogados por um pouco mais de tempo.
e que sustentaram uma demanda mais forte. E com isso, a gente trouxe essa inflação, além desse componente de oferta, uma inflação também de componente de demanda. E agora é o momento da gente, dos bancos centrais, entrarem com essa ação mais efetiva e trazer essa economia um pouco mais para baixo, desacelerar a economia e trazer a inflação de volta para a meta. Tá joia. E aí, com esses, a gente aí, né, prevê os novos aumentos, voltando aqui para o tema. A gente pode prever aí, de repente, uma recessão nos Estados Unidos, né? E se tiver lá uma recessão, quais os impactos que a gente teria aqui no Brasil? Bom, uma desaceleração da economia norte-americana já está dentro do cenário, né? A gente entende que com a taxa de juros norte-americana chegando até esse nível de 4,5, que é o que parece que, por enquanto, está sendo desenhado, ainda é compatível com o que a gente chama de pouso suave, né? Um soft landing, quer dizer, justamente uma desaceleração da economia com um crescimento baixinho, alguns trimestres de recuo, mas não necessariamente uma recessão. Se a gente começa a se distanciar muito desse nível, vai para uma taxa de juros terminal mais próximo de 6, 6,5, aí sim, provavelmente a gente vai para uma recessão. Ainda assim, uma recessão mais branda do que, por exemplo, foi a recessão de 2008, do que foi 2020, né? Mas ainda assim uma recessão. Então, essa calibragem vai ser um pouco importante para a gente determinar o tamanho dessa desaceleração e se vira uma recessão ou não. Tá legal. E voltando aqui para a segunda pergunta, quais os impactos que a gente teria aqui no Brasil, né? Como é que a gente sentiria isso lá de uma possível recessão lá nos Estados Unidos? Bom, uma recessão nos Estados Unidos sempre vem acompanhada de uma aversão maior ao risco, uma preferência por ativos mais seguros. Então, isso sempre traz um impacto negativo para emergentes, né? Tem que mencionar, é claro, que o mundo acaba entrando em recessão normalmente junto com os Estados Unidos, então é um momento um pouco mais complicado. Mas, de toda forma, essa desaceleração que já está contratada também vai ter impactos sobre o Brasil, sobre os emergentes de uma forma geral, na forma de uma menor demanda por exportações, então, o mundo com um pouco menos de dinamismo. Isso já traz para a gente um fator de desaceleração para o nosso crescimento no ano que vem. Claro que esse fator é maior se for uma recessão, mas a gente já tem isso na conta pensando em 2023. Tá, já está na conta aí, realmente a gente já começa a sentir, né? Então é realmente uma certeza que realmente a nossa economia, vamos dizer assim, né? Uma previsão de certeza que a gente não pode realmente colocar ali, mas que a gente vai crescer menos ano que vem. Isso. Inclusive, nas próprias projeções, na mediana dos analistas ali na pesquisa Focus, isso é bem visível, né? Tem um crescimento perto de 2,7 esperado para esse ano, para o ano que vem está mais perto de meio, que também é a nossa projeção na LCA. Perfeito. E aí você até comentou agora, né, da aversão ao risco, né? Aí os investidores acabam preferindo até rendimentos aí, investimentos com maior segurança, né? Sim. E aí, com esse aumento lá, né, nos Estados Unidos, a gente pode prever uma migração dos investimentos estrangeiros aqui no Brasil, que realmente, né, foram altos aí, que a gente estava com a taxa, né, está ainda muito alta, então está rendendo, né, então está gerando bons investimentos aí, bons rendimentos para os investidores, né, a gente pode prever essa migração daqui para os Estados Unidos, e o investidor brasileiro aí, como é que fica nessa situação? Apesar da gente imaginar que a taxa de juros norte-americana ainda vai subir mais um pouco, o que a gente chama de diferencial de taxa de juros, né, quer dizer, a diferença entre a nossa taxa e a deles, ainda vai continuar bastante atrativa, tá? Então, pensando que a taxa de juros deles vá ali para 4,5, é claro, você sempre pode ter alguma saída de investimentos daqui do Brasil, buscando esse rendimento um pouco mais elevado por lá, mas não deve ser um movimento ainda tão forte, tá? É claro que se for para 6,5, né, aí a gente tem uma saída muito mais expressiva. Então, o importante é observar esse diferencial, quer dizer, por enquanto a gente ainda tem uma taxa bastante atrativa, né? Hoje a gente vai ter a reunião do Copom
deve decidir aí se vai manter em 13,75, mesmo que suba para 14, a gente ainda fica com um patamar bastante atrativo, ainda mais pensando que a nossa inflação está desacelerando. Então, em termos reais, né, quer dizer que a taxa de juros nominal descontando essa inflação, ela ainda está num patamar bastante atrativo, né? Tá joia. E aqui, só para a gente finalizar, eu sei que a decisão do Copom vai sair daqui alguns minutos, algumas horinhas aí, né? A gente não dá para bater o martelo aqui. Mas qual a sua expectativa aí, né? É 13,75, 14, e a gente já pode falar de realmente de uma parada aí da alta da taxa de juros? O que que a gente pode esperar aí para os próximos? Dando uma previsão aí, sem querer muito bater o martelo. Sim, a expectativa é realmente de manutenção da taxa em 13,75, tá? É, a favor dessa decisão de manter a taxa, a gente tem as reduções que a gente viu nas projeções de inflação para esse ano, para o ano que vem. Então, a gente tem expectativas relativamente bem ancoradas, né, pensando no médio prazo. Então, seria possível para o Banco Central já fazer esse movimento de encerrar o ciclo, ah, junto com um comunicado bastante forte, no sentido de que vai se manter vigilante, de que pode eventualmente reagir a notícias negativas para a inflação, se a inflação voltar a preocupar um pouco mais, e provavelmente com a sinalização de manutenção dessa taxa por um período bastante prolongado. Então, provavelmente a gente só vai ver essa taxa Selic começando a cair lá para meados do ano que vem, quando a inflação de 2024 já começar a ser preponderante ali nos objetivos do Banco Central, e essa inflação de 2024 estiver dentro da meta. Então, a gente imagina que vai ter essa taxa Selic parada aí pelo menos até meados do ano que vem. Tá bom, rendendo ainda bons frutos na renda fixa, né? Sim, Ah, obrigada, viu, Thaís, por conversar com a gente aqui e explicar aí melhor sobre a decisão do Fed. Até a próxima. até, muito obrigada.